Olá, amigos, estamos aqui com mais um programa da AME Osasco no nosso canal do YouTube. Hoje vamos entrevistar o Wagner Moura, o fundador da Fraternidade Sem Fronteiras, Dr. Alejandro Verbo, médico psiquiatra, fundador da AME Osasco e coordenador do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil, Alan Della Bella, psicólogo, tesoureiro da AME Osasco, e eu, Carla, participante também da AME Osasco. Com a missão aí de substituir nosso colega Adriano, né, cara? Adriano não pôde vir, ficou preso na zona. Um abraço, Adriano. Saia do trânsito, meu amigo, hoje, daqui a pouco vai chover. Fica o nosso abraço, né, aos amigos que vão nos acompanhando. Como a Carla disse, hoje com a presença especial de Wagner Moura, uma alegria recebê-lo, e vai ser uma hora assim de uma conversa e um bate-papo muito legal, nos trazendo um pouquinho de tudo que vem sendo desenvolvido através da Fraternidade Sem Fronteiras. Wagner, seja bem-vindo, uma alegria te receber. Eu creio que a primeira pergunta para a gente poder iniciar nosso bate-papo é como que nasceu esse projeto, quais inspirações que você teve, né, para chegar no que chegou hoje, porque a gente estava conversando nos bastidores, já 10 anos de existência. Seja bem-vindo, Wagner. Muito obrigado, agradeço o carinho do convite e a oportunidade, né, da gente poder falar um pouquinho sobre alguma experiência, né? É um movimento humanitário, né, Fraternidade Sem Fronteiras, que nasceu de um chamado do coração, né? A organização humanitária, ela não tem fronteiras religiosa, política, de nacionalidade. Ela vem com uma tarefa de trabalhar uma mentalidade coletiva de um só povo, né? Não temos fronteiras, a nossa família, a família universal, né? E tem a tarefa de trabalhar a religião amor, né? Religião, amor e fraternidade. Mas eu sou espírita e a minha base, a base do meu conhecimento moral, enfim, intelectual, ela vem do estudo, né, e da profundidade do movimento espírita. E falar em espírita, e a gente consegue falar aqui sobre alguns aspectos, né? Porque nós estudamos, a gente está falando para um público espírita, coisa que a gente às vezes não consegue falar, né, para outros públicos. Bom, eu acho que tudo começou, eu me lembro de muito criança, né? Primeiro eu tinha algumas dores, né? E vocês são psicólogos aí, psiquiatra, né? É até bom fazer alguma consulta aqui, né? E eu sentia dores profundas na alma, né? Aquelas dores, e naquele momento de dores eu me via, por incrível que pareça, ajoelhado, e eu me via, e não era nesse plano, era no outro plano, né? E como a gente estuda a doutrina, então é como se eu estivesse em outro plano mesmo, no mundo espiritual. Você se percebia em desdobramento. Exatamente, e na intensa dor, sim, na intensa dor. Então, para aliviar aquilo, a única forma eu me ajoelhava. Me ajoelhava diante de uma senhora. E eu chorava profundamente. E ali eu fazia um compromisso comigo, com ela, que eu iria cumprir com aquilo. Mas... sem saber direito o que era. O que era? É subjetivo. Não identificava a senhora. Mas eu sei que era uma senhora que estava na minha frente. Né? Aquilo foi muito forte. Então, todas as vezes que as dores chegavam, né, e eram muito profundas, eu estava naquela situação. Bom, as coisas foram passando e... Desculpa, isso acontecia geralmente à noite, na hora de... Que momento? Em qualquer hora do dia você sentia isso? Sim, qualquer hora. Às vezes eu acordava tipo 5 horas da manhã, chorava até às 6, né? Outras vezes eu estava no trabalho, né? Como você fazia? Você tinha que sair do ambiente onde você estava? Sim, uma que às vezes eu chorava sozinho, né? Que eu estava na cama, então, e para não perturbar ninguém, né? Não assustar ninguém. Ou de repente eu estava dentro do meu trabalho, né? E de repente vinha
aquela sensação de tipo, não é isso, né? Eu não quero dedicar minha vida a ganhar dinheiro, por exemplo, né? A colocar esforço, porque eu era comerciante, e sou até hoje, né? Mas eu tinha muito foco ali, e tinha uma busca, não, eu preciso buscar algo, e vinha essa dor, enfim. Isso sempre vinha. O que amenizava? O trabalho social. O trabalho social, porque como que eu cheguei no trabalho social? Assistindo, eu não era espírita e jovem, assisti um programa na televisão, onde Chico Xavier, né, era filmado, acho que pela Rede Globo, e mostrava ali o extenso trabalho social que ele fazia. Eu não conhecia o espiritismo, né, eu ouvia falar de mesa branca, né? E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, nossa, mas é isso que eu quero para a minha vida. A identificação foi imediata com aquilo que eu vi na televisão do Chico. E no outro dia eu saí e fui em busca de um centro espírita na minha cidade. Pode ser que foi assim que você se tornou espírita, então. Exatamente, foi assim. E aí, chegando no centro espírita, eu assisti uma palestra, falei que eu estava ali em busca, né, porque eu tinha assistido, enfim. E eles me indicaram participar de um grupo jovem que levantava de madrugada todos os domingos para ajudar na periferia de Campo Grande. Eu falei, nossa, é isso que eu quero. Né? Encontrei minha turma, né? E a partir daí eu começo a ajudar a fundar trabalhos na periferia de Campo Grande. E aquelas dores amenizaram a partir daí? Amenizava no momento em que eu estava no intenso trabalho na periferia com as pessoas, mas ali eu pacificava. Mas o interessante é que quando terminava aquele trabalho intenso, a dor voltava. E aí eu comecei a achar que eu estava perturbado, né? Estava perturbado, aí eu procurei alguns centros e foram me dando mais trabalhos, e eu ia trabalhando em várias áreas, trabalhava de segunda a domingo, que domingo, sábado e domingo, ia cantar em hospitais, né? E no domingo ia no sopão, e durante a semana os trabalhos mediúnicos, mas a dor não passava. Ela amenizava, mas não passava. Não passava. Mas o trabalho mesmo que levava a ficar mais pacificado nesse sentido... Era o trabalho, isso, bem, assim, era o trabalho no bem. Ação da caridade. Enquanto eu estava na ação da caridade, eu estava pacificado. Tá. Mas parou, iniciava. E isso ia e voltava, ia e voltava. Bom, até o ponto que eu falei, eu acho que eu devo abrir um trabalho, deve ser um chamado para um trabalho. E aí, em vez de eu ajudar os outros a abrir e participar, eu fundei um próprio trabalho chamado Posto Assistencial Espírita Amizade. Na periferia de Campo Grande, era uma invasão, tinha barracos de lona, é lá que eu quero, né? Debaixo de uma árvore. Nós começamos um trabalho debaixo de 2 árvores, numa casa emprestada. Ali foi o trabalho social, de sopa e ajuda e palestras, né? Fazíamos palestras para as crianças debaixo de uma árvore, na outra para os adultos. Eu pacifiquei durante um ano o trabalho inteiro. Depois de um ano, tinha 120 famílias sendo assistidas ali. Já tinha virado um centro espírita. Depois da assistência, virou Centro Espírita Amizade. Interessante que depois de um ano disso acontecendo, a dor voltou de novo. Mas voltou de forma avassaladora. E eu sempre vi a África na minha frente. Porque a história de África foi desde criança, quando eu tinha assistido o We Are The World, vi milhares de crianças morrerem, 400 mil crianças morreram em um ano, né? E sempre vinha, mas eu nunca... Por que África? Não tinha link, né? Por que África, se aqui onde eu estou, eu tenho muita necessidade? Né? Então eu fazia esse questionamento. Por que África? E eu relutava contra aquilo, sempre vinha. Nessas dores vinha África na cabeça. Tá? Bom, passou um ano, eu com 2 baldes de sopa na mão que tinha sobrado, né? Eu ia distribuindo em alguma casa, chorando, olhando para o sol, com dor, falei, Senhor, tá bom, eu vou para a África, desse jeito. Chorando, com 2 baldes de sopa, conversando com Deus, né? Se rendeu a dor aí, Me rendi. despertando para outras coisas. Pronto. E aí, naquele momento eu me senti em paz. Deu uma pacificada. Aí você falou, é isso. Não, estava decidido. Mas eu era representante de 11 empresas, representante comercial. Era impossível, porque eu tinha 11 chefes, né? Era impossível. O chefe já é difícil, né? Não, imagina 11. 11 chefes para você sair ali.
Exato. Eu tinha que mudar a minha vida. Eu tinha que ser dono do próprio negócio, eu tinha que ser autônomo. E aí, interessante que depois de um mês disso, um irmão meu, eu tinha ido numa outra cidade, ele fala, mano, vamos abrir uma empresa? Porque eu tenho experiência de 12 anos, né, em determinado ramo, o ramo da construção civil, né? A gente podia abrir uma empresa. Quando ele falou isso para mim, a gente podia abrir uma empresa, eu falei, vamos, mano, vai dar certo. A gente não tem dinheiro, eu tenho uma casa e você tem outra, a gente vende as duas casas e montamos uma pequena empresa. Eu falei, tá certo, vai dar certo. E naquele momento, interessante, eu vi uma linha do tempo. E nessa linha do tempo eu vi milhares de crianças sendo amparadas no projeto. Eu vi tanta coisa, eu vi que, por exemplo, que a fraternidade, o movimento espírita teria um papel importantíssimo na base da fraternidade, até isso eu vi. Eu vi tanta coisa em fração de segundos, né? Eu vi até que eu tinha aberto a sociedade depois com meu irmão e tinha ficado chateado. Até isso eu vi e realmente aconteceu. Hoje eu entendo por quê, né? Eu precisava de mais liberdade ainda, né? E aí ele montou a empresa dele, montei a minha, a gente, depois ele ficou só com a dele, eu fiquei só com a minha, mas eu fiquei chateado com aquilo. E eu tinha visto isso naquele momento, eu acho até graça disso, sabe? Agora, nós, enquanto espíritas, né? Bom, deixa eu falar o que aconteceu depois. Agora, recentemente, foi o ano passado, eu conversando com o Divaldo, né? Por e-mail, ele falou, Joana de Ângeles está aqui comigo afirmando que você firmou um contrato no mundo espiritual. Um contrato, ele falou contrato, né? Comprometendo-se em executar o que está sendo feito agora. Aí voltou todo o meu pensamento, né? Do planejamento, quando eu estava ajoelhado diante de uma senhora das dores. Da senhora. Essa visão com o meu irmão, que eu vi essa linha do tempo, eu comecei a entender mais do planejamento que tinha no mundo espiritual e que hoje a gente está conseguindo materializar. Inclusive, quando se fala da base do movimento espírita, eu consigo entender, porque é a base moral, ética, né? Através das reflexões, hoje, vários grupos pelo Brasil e pelo mundo, são mais de 20 mil apoiadores, 22 mil apoiadores no Brasil e fora do Brasil. Os núcleos principais são núcleos que têm a base espírita. Ainda que a organização humanitária veio com o objetivo de ir além das fronteiras religiosa, política e de nacionalidade. Hoje, só aproveitando isso que você traz, porque esse tema da dor é um tema que a gente já discutiu algumas outras vezes aqui, e é interessante por ser uma associação que, obviamente, tenta aliar a saúde com a espiritualidade. E para aqueles que vão nos assistindo, né, a dor hoje ela ganha uma conotação de algo negativo nas nossas vidas, né? No geral, quem busca algum profissional de saúde, ele quer extirpar, quer acabar com a dor. E por vezes o que existe atrás dessa dor é um chamado. Seja a dor como uma lei de equilíbrio e educação, como nos traz Leon Denis, ou seja, dentro do teu depoimento, a dor como algo que vai te despertar para questões que são muito maiores e que envolviam também o teu planejamento reencarnatório. A dor foi fundamental para mim. E não foi pouco tempo de dor. Foi muito tempo de dor. Porque eu lembro disso na adolescência, às vezes eu parava, ficava olhando a luz, sentado, chorando sozinho. Em busca. Eu não sabia, mas intimamente era uma busca. E era uma dor, né? E essa dor, ela me impulsionava. Sim. Sempre me impulsionou. Então a dor para mim, hoje eu olho, foi uma bênção, porque eu tive que buscar os trabalhos, buscar estudar, buscar progredir, para poder entender e superar aquilo, né? Então realmente, né? Tem até e depois até um amigo afro, que é um palestrante, psicólogo, de Cuiabá, né, no Mato Grosso. Ele psicografou uma música e ao me encontrar eu achei para quem entregar essa música, era para você, que falava assim:
a dor passará, né? Fala assim, a dor passará, e eu esqueci agora, né? E nascerá dentro dela uma flor, então perfumará, e nascerá dentro, e atrairá mais de 1000 léguas um beija-flor. Cada lágrima que cai é cristal que brilha mais, né? Transformar a dor em paz. Então, assim, foi uma música psicografada. Linda. Né? Linda, nossa. Não, é linda, é linda. É que eu não consigo cantar aqui, mas a gente até fez um... Falta o violão. Mas lembrou a letra, mas a voz está maravilhosa. Mas são tantas coisas que vão se encaixando, né? E a gente vai vendo realmente... A dor tem um significado, né? Tem um significado. Sempre tem. Ela conversa com uma necessidade que a gente tem, às vezes, na atual encarnação. Ela aponta alguma coisa para nós. Que a gente não tem a espiritualidade de olhar, de encarar essa dor como algo também pertencente ao divino, como um chamado espiritual. A gente tem na encarnação uma experiência difícil justamente para a lapidação da nossa condição espiritual, nos chamando a essa evolução, que é muito mais fácil a gente atender ao chamado da dor na condição em que nós nos encontramos do que propriamente sem ela. Eu lembro, falando em dor, que em alguns momentos era tão forte dentro da minha empresa, eu tinha que sair, eu tinha que caminhar, eu não podia ficar parado, então eu começava a caminhar, e mesmo caminhando, às vezes até para dar um passo, eu tinha que me esforçar. E aí eu concentrava, e eu começo a ver hoje como aquilo foi importante, porque eu me fortaleci tanto naquele momento, um passo atrás do outro, eu me esforçava, então eu concentrava, e dar um passo, outro, quando eu via que não, as coisas iam passando, mas eu tinha que me esforçar. Quantas vezes eu fiz isso? E eu percebi que isso foi um fortalecimento. Estava me educando. Para dar os passos maiores que viriam ali. Pronto. E hoje tudo que vem, todas as dificuldades, todos os desafios, eu consigo passar de forma serena, passo a passo. Então aquilo foi uma escola, como tivesse forjado, né, em mim um valor de resistência, de resiliência, né? Então eu vejo de forma muito positiva. E é necessário para seguir à frente desse grandioso trabalho que você faz. Imagino a quantidade de dificuldade que você passou para dar cabo a isso. Talvez você, com essa experiência, resiliência, nem perceba tanto, né, que foi tão difícil, mas deve ter tido momentos bastante desafiadores. Sim, são desafiadores em todos os sentidos, né? Hoje a gente participa dos trabalhos humanitários da Fraternidade Sem Fronteiras, né? São 10 projetos hoje, né? A gente tem projeto no Senegal, com crianças órfãs de rua, a gente tem um trabalho em campos de refugiados, hoje no Malawi, muito desafiador, onde está construindo escola e tem a convivência, né, com a diversidade de pessoas que vieram de situações extremamente desafiadoras, né, do Congo, Ruanda, Burundi, uma comunidade que estão ali meio que confinadas, né? Então a gente tem um grande desafio ali. Hoje Moçambique, a gente tem um projeto que foi onde iniciou o projeto, são 10.000 crianças, 34 polos de trabalho, onde a gente organiza núcleos de apoio a crianças órfãs e vulneráveis, e onde a gente dá apoio alimentar. São 428.000 refeições por mês, são 480 trabalhadores voluntários que ganham alguma ajuda humanitária da própria aldeia, trabalhando. Então, assim, é um movimento, né, grande, de cultural. A gente contrata, para você ter uma ideia do que é o projeto, né, monitores culturais que sabem cantar e dançar músicas africanas. Então o projeto vira uma energia linda, né, de canto, de dança. Então não só a alimentação, tem um apoio educacional. A gente apoia essas crianças da extrema miséria até as portas da universidade. A gente tem 3 jovens na universidade que começaram na extrema pobreza, né, hoje já estão na universidade. E a movimentação de padrinhos e apoiadores pelo Brasil e pelo mundo, que quero continuar, e vibram. Isso que eu ia te perguntar, para a gente não perder esse lance.
Assim, você falou de mais de 400 mil crianças aí sendo ajudadas e tal. 428 mil refeições. Refeições. São 15 mil crianças. Mas, enfim, milhares de crianças. Sim. Para aquele pessoal que está nos assistindo nesse momento, como que eles fazem para poder apoiar esse projeto, para poder apadrinhar essas crianças, poder colaborar, né? A gente está com essas camisetas lindas aí da Fraternidade Sem Fronteiras, né? Vocês acabam também tirando recursos disso tudo. Tem site, onde que elas entram, Sim. elas conversam. O que a gente criou foi uma colmeia, né, de fraternidade. E todos aqueles que se identificam com a causa se tornam um apoiador, se torna mais uma abelhinha. Hoje, como eu estava dizendo, são 428 mil refeições, são 480 trabalhadores, são quase 500 pessoas que vão em caravanas por ano nos projetos da Fraternidade Sem Fronteiras. A gente já tem quase 1.000 jovens, né, já estudando e já chegando, já temos mais 11 universitários para o ano que vem, além dos 13 que já estão, né, e cada vez vai entrar mais. Então, assim, tudo isso, todo o financiamento vem de um padrinho. E isso foi uma intuição que a gente teve na primeira viagem para a África. Porque são milhares de crianças órfãos e vulneráveis pelo mundo, pelo Brasil, o que a gente fez? Nós organizamos o seguinte: a cada padrinho que entra, a gente coloca uma nova criança no projeto, né? E assim nós estabelecemos, e todo esse movimento, então, é que dá os recursos para a manutenção da causa. Então, qualquer padrinho hoje, a gente desenvolveu uma plataforma que qualquer padrinho, qualquer pessoa que queira ajudar em qualquer lugar do mundo, ele entra no site e faz o apadrinhamento com cartão de crédito, com boleto. Então, a gente facilitou e a gente sai divulgando isso pelo Brasil e pelo mundo para buscar cada vez mais novos apoiadores. E qual o site, Wagner, para a gente poder colocar aqui? Né? O site é fraternidadesemfronteiras.org.br. E o trabalho continua, né? Agora, faz 2 anos que nós fundamos no sul da ilha de Madagascar, um trabalho de ação Madagascar. E é uma região, assim, extremamente desafiadora. Coisa que não se vê mais no mundo. Aquelas imagens que tinha de 1984, 85, que resultou o We Are The World, na Etiópia, crianças morrendo de fome, com desnutrição severa, existe hoje no sul da ilha de Madagascar. Centenas de crianças, né? E sem acesso à água. Interessante que quando eu cheguei lá, eu gosto de falar sobre isso para mostrar a realidade para as pessoas. O que mais me chamou a atenção estava a ausência de água. Não tinha água. E não tomavam banho. Quando que vocês tomam banho aqui? A resposta, olha, não toma, só quando chove. Né? E eu demorei a acreditar. Falei, deve ter alguma... Não pode, né? Mas é a realidade mesmo. Uma realidade muito distante do que a gente vivencia no dia a dia, né? Muito distante. A gente se depara aí com cenários, por vezes, trágicos. Eu trabalho em posto de saúde também, numa comunidade de extrema carência, mas o que você traz, ele se afasta muito daquilo que a gente vivencia já naquela pobreza. Sim, sim. De acesso à água potável, de banho, de alimentação, enfim, de doenças que... teoricamente já não fazem mais parte, da nossa realidade, mas lá são muito comuns. Nós montamos, a gente tem uma das unidades que a gente organizou, vão 2.000 crianças por dia, né? E vão metade de um período, metade de outro. Então eles chegam, tem 10 banheiros, vão tomar banho, porque a gente compra água, água, sabão, eles vão tomar banho, olha que coisa básica, né? E também não são todos os dias, porque não dá para dar banho, então eles têm que se revezar. Sim. Tem dia uma aldeia, outro dia outra. Então eles vão tomar banho, depois do banho eles vão escovar os dentes, e aí tem organizado por aldeia, né? As escovas, um creme dental, com monitores ali para auxiliar. Depois vão cortar a unha. Então, as crianças com aquelas unhas grandes, porque não tem cortador, não tem como cortar a unha, não tem nada afiado nem para cortar a unha.
Então você tem cortador de unha para cortar a unha das crianças. E depois tem o setor do bicho de pé. Porque como não tem saneamento, a maioria das crianças tinha bicho de pé. Desnutrição, bicho de pé. E, então o setor que vai tirar os bichos de pé. Agora a gente descobriu, claro, a ivermectina e tem os remédios que vão auxiliar, mas mesmo assim o setor está ali firme para poder fazer essa ajuda tão básica. Básica, né? Tão básica. Vai cortar o cabelo, tirar piolho, enfim, tudo. Sim. E depois tem uma papa nutricional. Então a gente tem equipe de nutricionistas, tem uma nutricionista que coordena isso, da Faculdade do Rio de Janeiro, um professor aposentado, que faz esse trabalho de nutrição. Então as crianças são nutridas, assim, às vezes 2 meses com aquela alimentação, ela já recupera peso, né? E já está numa situação melhor. E aí nós temos uma clínica também, com uma médica, que é da Associação Médica Espírita. Você pode até aproveitar, né? Qual a importância da AME nesse projeto? Sim, você trouxe, né, que a base, embora seja Fraternidade Sem Fronteiras, inclusive religiosas, políticas, a gente tem uma base espírita. Aí, né? Isso, muito legal falar sobre isso, né? Então hoje, nesse projeto, mora uma médica, né, da Associação Médica Espírita, chamada Janaína, aqui de São Paulo, que coordena um trabalho lá com agentes comunitários e faz o trabalho dessas crianças que chegam com desnutrição severa, né, e outros tipos de doença, né, que acaba advindo tuberculose, tantas outras doenças. E ela faz um trabalho assim extraordinário. E aí tem as caravanas médicas, que iniciou com uma organização da Associação Médica Espírita de Belo Horizonte, inicialmente, que iniciou através do Dr. Andrei Moreira, que era presidente da Associação Médica Espírita de Belo Horizonte, que iniciou o trabalho de caravanas, coordenando médicos, né, para irem, e até hoje coordena, e são várias caravanas para todos os projetos, onde os médicos, além de doarem seu tempo, pagar a sua passagem, pagam tudo e ainda dão medicamento, né, para que aquela comunidade seja amparada. A Associação Médica Espírita teve um papel importantíssimo dentro da Fraternidade Sem Fronteiras. Bem no início do projeto, a gente estava na 2ª unidade, hoje já são 46 polos de trabalho. Alguém da Associação Médica Espírita conheceu o projeto e apresentou num encontro da Associação em Mato Grosso do Sul. E lá estava presente a doutora Marlene Nobre, doutor Décio Iandoli, né, Marcelo Cury, doutor André Moreira, né, e a partir daquele momento eles tomaram conhecimento da Fraternidade Sem Fronteiras e começou a partir dali, né, na Associação Médica Espírita de Belo Horizonte, que me convidaram, e a partir dali iniciou um trabalho de divulgação e entrar no movimento espírita, e isso foi muito rápido. Que bacana. Né? Então a Associação Médica Espírita hoje, dentro do movimento, colaborou fortemente, decisivamente, para que nós tivéssemos uma base dentro do movimento espírita, que são apoiadores muito fortes da organização hoje. Que bacana. Wagner, antes da gente fazer o nosso primeiro break aqui, eu queria saber se as dores passaram. Depois de todo esse trabalho aí, você continuou chorando ou melhorou? Não, aquelas dores, pode ter outras agora, né? Mas aquelas dores passaram. E eu lembro claramente, tem até mais uma história, não sei se dá dentro desse bloco, é mais uma história, que eu já estava com aproximadamente 3.000 crianças no projeto, 3 a 4.000, o projeto estava muito bonito, né? Eram acho que 7, 8 unidades de trabalho em Moçambique. Aconteceu que naqueles instantes a fome aumentou e a gente amparava só crianças órfãs de pai e mãe, de pai ou de mãe, né? Só crianças órfãs. Mas naquele momento, 3 anos de estiagem, todos estavam com fome, não só os órfãos. E as mães africanas vieram bater a porta da fraternidade porque sabia que ali tinha comida.
E as mães africanas não pedem. Por mais dificuldades que elas não pedem. E elas começaram a pedir na fraternidade. Aí uma das coordenadoras me ligou, né, e disse: Wagner, estão vindo aqui no projeto pedir para colocar seus filhos também para comer. E eu estou dizendo para elas que elas voltem, que a gente não tem comida para todos. Então eu estou dizendo que não. Eu falei: meu Deus, Dorita, não faça isso. Porque se uma mãe africana está pedindo, essa criança está passando fome. E eu falei: pode abrir as portas. E a gente vai dar um jeito. Nós vamos fazer campanha, a gente vai dar um jeito. E nisso ela abriu as portas e eu chego, depois de um mês, eu estava no Brasil, eu chego. E realmente tinha dobrado o número de crianças. De 3 mil foi para 6 mil crianças em todas as unidades. Mas nessa especificamente, de 300 foi para 700 quase, mais do que dobrou. E junto das crianças, tinha uma criança que estava de 12, 13 anos, mas ela estava curioso, né? Muito magrinha, muito magrinha. Eu cheguei numa caravana médica também. E essa menina, todos ficaram muito sensibilizados com ela estava com HIV. Tinha contraído HIV com 3 aninhos de idade por transfusão de sangue. Os médicos cuidaram dessa criança e eu estava em outras atividades, eu fiquei sabendo de todo o apoio para essa criança. Ajudou, deu toda ajuda, alimento, enfim, foi lindo a assistência que foi dada a todas as outras, mas aquela em especial. Bom, passou aquela caravana, geralmente uma caravana tem muito trabalho. Passou, eu fiquei sabendo do caso e voltamos para o Brasil, né? E as caravanas eram de 3 em 3 meses, depois de 3 meses eu estava voltando para a África. E quando nós chegamos, geralmente as crianças vêm nos recepcionar, são muitas crianças que vêm nos recepcionar com muito carinho, cantando, dançando, mas destacou no meio daquelas crianças uma, que eu olhei um sorriso tão lindo, e ela começa, uns 50 metros, ela começa a correr em minha direção, de braços abertos. Eu até olhei do lado, né? Será que sou eu? Quem que é? E ela sorriu, e era um sorriso tão lindo. E ela correndo, e veio ao meu encontro, de braços abertos e sorrindo. E nisso eu também vou de encontro, né? E ela me abraça. E foi um abraço, Alain, foi um abraço na alma. Profundo, profundo, profundo. E eu senti que aquele momento tinha sido algo muito especial para mim. Que tinha acontecido ali algo que eu não saberia dizer, mas era um abraço na minha alma, né? E eu não quis mais soltar daquela criança. Eu quebrei as regras, né? Porque às vezes você tem, enfim, ela vai ficar comigo, né? Eu queria sair de perto dela. Era uma paz, era uma força, era uma identidade, né? Bom, para dizer para você, falando sobre a dor, depois daquele abraço, meu amigo, eu senti na alma, porque até então as dores ainda tinham diminuído, mas ainda eram fortes. E a partir daquele momento, eu senti que essa dor foi amenizando, né? Ao longo do tempo. Então, graças a Deus, o amor, né? E aí vocês que são, por favor, né, me ajudem a entender isso, né? A minha leitura é que realmente talvez seja uma busca de talvez um débito, a gente não consegue saber disso, né? Mas eu só sei que o amor, aquele era um amor tão genuíno, tão verdadeiro, que foi capaz de me curar daquela dor tão intensa, tão forte, né? Essa é a minha leitura. Sim. E você continua assim, próximo dessa criança? Sim, hoje já é uma jovem, né? Que participa do projeto, e a gente também procura não eleger, né? Uma outra criança, né? Mas ela está sempre... Eu já estuda, não estudava, então a gente colocou ela na escola, ela participa do grupo jovem, recebe uma ajuda escolar, assim como todos os outros jovens, né? Então ela faz parte dessa
dessa família, fraternidade, né? Maravilha, né? História muito bacana. A gente vai fechando esse primeiro bloco. Para aqueles que querem conhecer mais do projeto, o site, né, Wagner? fraternidadesemfronteiras.org.br. Maravilha. Participem, conheçam, tornem-se aí padrinhos. É um projeto maravilhoso que tem ajudado milhares e milhares de crianças e é a transformação pelo amor aí que o Wagner nos traz. Até breve. Olá, estamos de volta para o nosso segundo bloco do nosso programa do YouTube da AME Osasco, hoje com o Wagner Moura aqui como nosso convidado. E retomando, você estava terminando, né, o bloco contando da história dessa menina. Essa menina, eu queria só confirmar, é aquela criança do HIV. Aquela criança que contraiu HIV com 3 aninhos de idade, a gente encontrou ela com 12 ou 13, e foi amparado, foi ela que veio de encontro e me deu esse abraço, né, na alma, um abraço espiritual, um abraço curativo. Bom, o povo pediu Wagner Moura e nós convidamos, ele graciosamente aceitou o convite, então vamos lá, curtam o nosso programa, TV AME Osasco, você divulga esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, você que é espírita ou não, vamos fazer essa mensagem chegar para muita gente. Comente aqui, dê o seu comentário, convide novas pessoas, dá um joinha, vamos encher de joinha para o Wagner, que esse trabalho é maravilhoso. Mas eu queria saber, Wagner, se você já sofreu crítica de fazer esse trabalho, se alguém já torceu o nariz, e dentro dessa questão, se você já teve um momento assim de falar, não vou conseguir, não vai dar, já pensou em parar, teve momentos assim, ó. E emendando isso, né, olhando atrás, bem no início do primeiro bloco, quando você foi contando um pouquinho do início da história e tal, você mesmo em algum momento foi se questionando, mas por que a África, você tem tantos necessitados aqui no Brasil? Talvez as críticas também girem um pouco em torno disso, né? O que vai fazer lá fora quando a gente também precisa aqui dentro? Isso. Verdade, né? Justamente, o início, né? O início foi mais difícil porque eu frequentava uma casa espírita, tinha um movimento, já participava de trabalhos sociais ativamente, né? Mas quando eu decidi, eu fiz uma viagem, né, a primeira viagem para a África, e identifiquei a realidade. Eu falei, aqui mesmo, é aqui que nós vamos fazer, né, trabalhar com criança, aquilo que vinha intuitivamente ou em sonho, que hora eu negava, hora eu achava interessante, mas que não fazia um significado, não tinha um sentido. Então, quando eu decido e começo a me movimentar assim, começam as críticas, né? Por que lá e não aqui? Né? Por que lá e não aqui? E aí foi justamente, no início eu até me incomodava, porque eu dizia, na minha base de conhecimento, enquanto evangelho, enquanto espiritismo, essa pergunta não deveria ser feita. Verdade. Ela não deveria ser feita, porque está falando em família universal. Né? Embora seja recorrente, né? Se a gente lembrar, por exemplo, lá atrás, quando Paulo tem a iniciativa de levar o Evangelho aos gentios, as críticas eram de levar o Evangelho aos gentios. Sim. Né? Então parece algo histórico, quando você sai do teu espaço, é lá fora e não aqui dentro. É uma dificuldade, né, de abrir as fronteiras, né? Mas que foi importante, porque eu vi muitas críticas e de pessoas que conheciam, e isso me incomodava. Me incomodava receber críticas de pessoas que conheciam muito. Eu falei, mas como pode, né? Eu refletia, mas como pode? Eu lembro que uma vez eu participei de eu fui apresentar, assim, estava bem no início, né? Estava bem ainda tímido, né? Com aquela vontade, mas ninguém conhecia, e né? Essa pessoa vem falar de África aqui. Eu fui num grupo e levei algumas fotos, né? E falei que eu estava iniciando, acho que tinha 36 crianças no projeto.
Eu falei, estamos começando com esse trabalho assim, de ajuda às crianças órfãs, né? E mostrei. E no final, essas pessoas que conheciam muito, né? Nossa, eles me criticaram. Qual que era eu queria entender, qual que era a crítica? A crítica é, nós temos muito o que fazer aqui. Entendi. Né? Aqui a gente tem muita pobreza, aqui tem muita dificuldade, aqui tem, né? A gente tem que cuidar daqui, né? E com embasamentos, né? Ali, mas enfim, só sei que eu não esperava aquilo do grupo. E eles cuidavam das pessoas aqui? Tem muito crítico que não cuida nada. Então, não vamos entrar muito. Só critica. Mas eu lembro assim, o aprendizado é para mim, né? Ele é ele com Deus, ele com a consciência dele, né? O aprendizado é para mim. Então, mas eu saí triste dali. Ao mesmo momento que eu ficava triste, eu ficava chateado, eu também justificava que eu tinha que entendê-los. E aquilo eu fui com aquilo na mente, fui até a minha casa. Mas eu estava incomodado com aquilo. Então eu fui lá e peguei um livro. Eu lembro de uma mensagem de Emmanuel, eu não lembro qual, mas eu sei que eu abri um livro. E o livro dizia assim: quanto tempo, quantas vezes nós não erramos no nosso passado espiritual? Quantas vezes Deus, na sua soberana justiça e bondade, tem nos facultado novas oportunidades de amparo, né? Quantas vezes Ele tem nos perdoado, tem nos amparado e tem nos dado novas chances. E a única coisa que Ele te pede é que você perdoe pequenos desvios nesse momento. Quando eu li aqui, eu fiquei com vergonha. Sim. Eu fiquei com vergonha de estar com aquele sentimento. Então eu refiz meus sentimentos. Não, tudo bem, eu preciso respeitar esse pensamento, é o que ele acredita, né? Então foi algo interessante, né? No que se refere à crítica, eu pude mudar a minha questão mental, né? Isso você deixou claro que aconteceu lá no começo, e hoje, 10 anos depois, onde já tem bastante elucidado o meu trabalho, onde já se tem uma divulgação mais clara do que tem esse apelo mais real através da internet, onde a gente consegue quase tocar, sentir o trabalho. As críticas cessaram ou continuam? Ainda tem alguém que critica? Olha, hoje abertamente já não tem. Não tem mais. Né? Porque aí, para você criticar abertamente, né, você tem que criticar todos os apoiadores, né? Então hoje já tem apoiadores, né, que tem uma história, né? Você pega, por exemplo, o nosso querido Divaldo, né, que tem um trabalho, uma história, né, de 70 anos, mais de 70 anos de trabalho lindo, humanitário, espírita, né? E ele é um apoiador da organização, e um dia ele me falou, olha, Wagner, se não fosse o compromisso que eu tenho com a comunidade do Pau da Lima, eu serviria também na África, né? Então, um trabalho exemplar, né? Sim. Inclusive, quando eu estive no programa, agora no Luciano Huck, né? Como ele elegeu uma iniciativa de inspiração, né? Então, a Fraternidade foi uma das instituições de destaque, inspiração e tal. E nisso ele fez várias perguntas e reportagens, ficou 2 dias fazendo reportagem comigo. E foram 2 perguntas que ele me fez. Quem que me inspirou que já não está mais na Terra, né? Eu disse, Francisco Cândido Xavier. E aí contei aquela história, né? Do exemplo dele. E em vida, quem te inspira? Eu falei, Divaldo Pereira Franco, né? Então eu tenho 2 inspirações espíritas, né? Então eu acredito. Já foram alvo de muitas críticas. Que já foram alvo de muitas críticas.
E dentro daquilo que a gente estava falando, eu perguntei, se teve um momento que realmente você achou que não dava conta, que não ia conseguir? A resistência. Olha, isso nunca aconteceu comigo. Nunca. Pô, você teve dificuldade até para andar, não parar o quê, né? Nunca. Porque aquele momento no mundo espiritual foi tão forte, ele foi tão marcante para mim, que não existe possibilidade, pode existir outras dificuldades, mas essa possibilidade, eu não encontro a brecha, né? Se tiver, desculpa, alguma obsessão no processo, não vai ser aqui, pode ser em outro, mas não nessa determinação em estar no projeto, porque para mim é vida, né? Isso para mim me restaurou a minha possibilidade de estar vivo, né? Isso é tão forte para mim, isso é tão profundo, porque eu não me via, né? Porque se eu não encontrasse esse caminho, se eu não ingressasse nesse trilho espiritual, né, eu estaria fraco com as dores. Sim. E as dores talvez, né? As dores talvez pudessem... da alma e às vezes trazendo outras perturbações. E talvez pudesse me levar para algo pior, Sim. se eu não tivesse conseguido, né, superar através do amor. Então, o meu único caminho era o caminho do amor. Era o caminho da fraternidade. É isso que eu faço uma leitura muito simples, Sim. muito simplória, no fim, mas é isso que eu enxergo. Mas é uma leitura profunda. Profunda. Hoje a gente vê os médicos o tempo todo falando da importância do amor, da gratidão, da caridade. Esses temas aí mais religiosos estão alcançando os cursos de medicina e cursos de áreas de saúde. Como isso é gerador de saúde, a gente faz isso o tempo todo lá na associação e você consegue trazer tudo isso dentro da Fraternidade Sem Fronteira, gratidão, fraternidade, caridade, amor ao próximo, servir, né? E eu queria te perguntar, com tudo que você já alcançou nesses 10 anos, não foi um passo, foi um grande salto, né? Onde você quer chegar? Quais são suas metas, né? O que te inquieta hoje? Qual é o próximo movimento? Eu digo que eu já tenho feito algumas palestras, né, com esse movimento de voluntários, né, no Brasil e fora do Brasil. A gente faz um encontro anual, aliás, só pegando um gancho, né, o encontro anual agora da Fraternidade Sem Fronteiras vai ser 17, 18, 19 de abril, no Anhembi, aqui em São Paulo. Que legal. Né, para 5 mil pessoas, a gente está fazendo divulgação por São Paulo. Inscrições também através do site, é isso? Inscrições através do site, aqueles que quiserem se inscrever, é só entrar também em fraternidadesemfronteiras.org.br. Então, para todos eles, quando a gente está conversando, eu digo o nosso maior desafio, aonde que a gente quer chegar. Eu digo que primeiro que o maior desafio é nós estarmos conectados com a essência, não perder a essência. Porque às vezes o trabalho ele vai crescendo, e o volume de trabalho vai, né? E hoje é um volume realmente muito grande, né? Eu digo que o nosso grande desafio é manter a nossa conexão com Deus, né? É a nossa espiritualidade, a gente cuidar do nosso sentimento, porque é aí que está a base de tudo, né? A vigilância do que a gente está fazendo, né? Fazer com cuidado, fazer com dedicação, fazer com amor, né? Não perder isso, não deixar isso entrar num automático, né? Não virar um robô fazendo o trabalho, porque você perde a essência e você perde o trabalho, perde a força do trabalho, né? Então, o que eu quero também quando eu olho para o futuro, eu quero estar em paz, né? Eu quero... O objetivo principal é alcançar a paz, a manutenção do equilíbrio, ser mais amigo, ser mais fraterno,
né? Ser mais irmão, é isso, né? Uma qualidade de vida na Terra, né? Uma qualidade de vida espiritual. Esse é o ponto central, esse é o ponto fundamental. Porque uma vez a gente cuidando dos valores morais, espirituais, a gente vai crescer. A gente vai aumentar a nossa potencialidade, a gente vai ser potencializado no bem. E a gente vai conseguir, por exemplo, eu tenho Madagascar, que eu estava comentando aqui, a gente está amparando 3.000, 3.500 crianças por mês. Mas é um local que eu preciso elevar o projeto em 10 vezes. Preciso chegar a 30.000 crianças. Então a gente quer aumentar os projetos, né? Tem os projetos aqui do Brasil que são extraordinários, né? Microcefalia do Nordeste, doutora Adriana Mello, que descobriu a relação do Zika vírus com a microcefalia e hoje faz um trabalho de apoio, né, a essas crianças que estão tendo qualidade de vida, estão começando a andar, né, com o trabalho que ela faz, né, um apoio à mãe, é um trabalho lindíssimo, hoje reconhecido pelo mundo, que é financiado através da Fraternidade Sem Fronteiras, do apoio de padrinhos. Hoje são milhares de padrinhos só para essa causa, por exemplo. Então a gente tem muito o que ser feito, né? Em várias áreas, a gente vai continuar trabalhando, mas o desafio maior é ser irmão, é manter conexão, é ter paz, né? É ter espiritualidade no que a gente está fazendo. Porque aí eu acho que Deus aposta mais, né, nesse canal de fraternidade, né, de amor. E a gente está experimentando aqui essa paz, estar com você está nos trazendo um ambiente assim tão sereno, dá vontade de ficar aqui mais uma hora ouvindo essas histórias, ouvindo sobre fraternidade, sobre amor, sobre doação. E eu imagino que os maiores padrinhos estejam em quantidade aqui no Brasil, são os que mais abraçaram essa causa. Mas você sente um apoio vigoroso lá na África também? Tem um reconhecimento do trabalho lá? Porque a gente sabe que a África ela tem assim, muitos países pobres, mas ela também tem um lado que materialmente está bem desenvolvido, está crescente. E conseguiu atingir assim, uma visibilidade? O que você sente disso? Nos países, nos locais onde o projeto está inserido, são realidades muito pobres mesmo, muito desafiadoras, né? Mas existe sim algum reconhecimento. A gente diz o seguinte, olha, deixa a gente trabalhar, né? Deixa a gente trabalhar. Mas a campanha maior, ela realmente vem dos brasileiros, seja os brasileiros do Brasil, os brasileiros dos Estados Unidos, da Europa, né? A gente tem um movimento pelo mundo todo, aí, vários núcleos, né? Em vários locais do mundo, de brasileiros. Né? Então, a fraternidade, 99,9%, né? Tem alguns, né? Às vezes tem alguns, né? Na Suíça, alguns em Londres, outros na Alemanha, nos Estados Unidos, mas são muito poucos. Mas já tem um time lá trabalhando, né, para poder ampliar esse trabalho junto a outras comunidades. Né? Wagner, você falou da caravana, né? Da caravana dos médicos e outras pessoas não médicos. Existem a possibilidade de Sim. caravanas? Como é que funciona? A gente faz várias, são quase mais de 20 caravanas por ano, nos diversos projetos da Fraternidade Sem Fronteiras. Algumas caravanas são médicas, né? São caravanas de saúde, vão dentistas, enfermeiros, né? Enfim, vinculados à saúde, mas existe a caravana, por exemplo, da educação. São educadores que vão fazer capacitação, vão fazer interação com as crianças, contação de história, sempre em cima de valores morais, espirituais, né? Mas existem as caravanas gerais, que às vezes vão com uma missão específica, vão ajudar a organizar uma unidade, a construir uma casinha, a brincar com as crianças, né? Elas amam brincar e a gente também, quando está no meio delas,
estão extremamente felizes e vão pintar, vão fazer atividades diversas. Então existem as caravanas diversas. Então não é só médico, não. Existem, a maior parte das caravanas são caravanas mistas, né? Tem pessoas da agroecologia, por exemplo, ou se você não for formado, você pode ajudar quem está, né? Um engenheiro agrônomo a fazer, ou se você não é médico, você pode ajudar o médico ali no todo o processo, né? Enfim. Então tem trabalho para todos. Todos aqueles que querem de alguma forma colaborar, ele tem que ser um padrinho da fraternidade. Como existe muita procura, então pelo menos que ele seja um padrinho, uma forma de você valorizar o padrinho, né? Aquele que ajuda todos os meses. Então a preferência ainda é o padrinho que faz um apadrinhamento. Aí ele se inscreve na caravana e qualquer um também que entrando no site fraternidadessemfronteiras.org.br tem lá caravanas. Ele entra na aba caravanas, vai ter todas as caravanas que tem do ano que vem, ele pode fazer a sua inscrição. Em uma delas, aí entra uma equipe de contato, né, para dar as informações maiores. Muito bom. Wagner, a gente já está caminhando para o final do nosso programa, né? É uma alegria imensa te receber aqui, assim, poder ter esse contato mais próximo de um projeto que a gente já vem acompanhando, especial pelo movimento das AMES, pelo movimento espírita. A gente gostaria que você deixasse uma mensagem final para aqueles que estão nos assistindo, esse chamado para que as pessoas acessem o site, possam colaborar, se tornem padrinhos, conheçam um pouco mais do que esse projeto todo que tem ajudado milhares de crianças já há 10 anos. Então, nós podemos dizer que uma das coisas que a gente sempre comenta na Fraternidade Sem Fronteiras é que nós não vamos ajudar crianças pobres, velhinhos, abandonados, a gente não vai ajudar pessoas carentes, pessoas que precisam da gente, não. A gente vai ajudar os nossos irmãos. Então tudo muda quando a gente tem uma visão de fraternidade. Aí eu já não vou dar só a roupa, né, usada que eu tenho, ainda que seja tudo isso muito importante para o início de um processo, né, mas eu vou doar de mim. O meu melhor, né? O que eu posso fazer. Então, eu olhando o outro como irmão, é diferente. Eu potencializo a ajuda, né? E ela chega de forma pacífica, pacificadora. Aí eu não sou o benfeitor, eu sou um irmão. E irmão é o convite que é feito a todos nós, né? A vivência da fraternidade, a base da construção que a gente acredita de um mundo regenerado, né? Que a gente fala na doutrina espírita, inclusive Allan Kardec fala sobre isso no Livro dos Espíritos, que a base da construção de um mundo regenerado passa pela fraternidade, né? Então, esse sentimento de fraternidade é a base do mundo de regeneração. A gente convida todos a fazerem parte desse movimento de amor com a gente. Acesse o site da Fraternidade Sem Fronteiras, escolha o projeto do seu coração, são 10 projetos, né, sendo 5 projetos aqui no Brasil, um no Haiti e mais 4 projetos na África. Você pode ser padrinho de algum desse movimento de amor e nos ajudar com que essa causa vá mais longe, que a gente seja a mudança que a gente quer ver no mundo, como diz Mahatma Gandhi. Maravilha. Alan, obrigado pela participação mais uma vez no programa. Uma alegria imensa, um testemunho desse pequeno, grande homem, pequeno nessa estatura, mas grande, imenso no espírito, na alma. Ficou pelo menos a mim sensibilizado, tocado, no desejo de tentar me tornar alguém melhor. Porque o amor é isso, ele vai contagiando a gente, ele vai tocando a gente, e é isso que você trouxe. Estou muito feliz de ter te conhecido, estava ansioso, né, para estar pessoalmente com você, e me sinto honrado de ter a tua presença aqui. Muito obrigado. Fala, obrigado pela participação, substituindo hoje nosso querido amigo Adriano Marques na condução do programa. Obrigado, né, Adriano, por me dar essa oportunidade, que na verdade eu fiquei muito tímida, mas eu acho que assim, o que o Wagner traz transborda amor, como você diz, né? E é de uma paz, de uma tranquilidade
que é um imenso prazer te conhecer pessoalmente. Wagner, obrigado mais uma vez, obrigado aos amigos que nos acompanham no canal. Compartilhem este programa, uma mensagem fantástica que todos nós precisamos entender, compreender e aprofundar, para que, como nos disse o Alan, possamos nos tornar pessoas melhores. E, como complementou aí o Wagner no final, nos trazendo a fala de Gandhi, para que nós possamos ser a mudança deste mundo, aquilo que nós queremos de fato para o nosso planeta, que encontra nessa transição para um mundo de regeneração, onde o que vai nos marcar é a fraternidade, é o amor, é a caridade, é o respeito ao próximo. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa.